sobre eventos, festas e confraternizações. Apresentação: Júnior Miola, um programa feito para dar dicas e muitas informações para sua festa ser um show. Das 18 às 20 horas, todas as quartas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Centro Óptico Portão. Enxergar bem é enxergar a vida com mais cores e emoção. No Centro Óptico Portão, cuidamos da sua visão com carinho e qualidade. Óculos de grau com campo total de visão e armações lindas a partir de R$ 49,90. Venha nos visitar na Avenida República Argentina 2534. Centro Óptico Portão, abrindo seus olhos para o mundo, porque viver bem é o que mais importa. Você está ouvindo o programa Júnior Show. Apresentação: Júnior Miola. Das 18 às 20 horas, todas as quartas, com muita informação aqui na Rádio Paraná Oficial. Voltamos do nosso pequeno intervalo aqui pelos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Hoje estamos aqui às 19 horas e 29 minutos com o Lucas Hintz. Isso, Lucas? Lucas Hintz. Proprietário da Causa Imóveis, né, imobiliária, com 2 lojas, né, Lucas? Isso aí. Conta um pouquinho para nós, assim, Lucas, como que essa caminhada nesse ramo imobiliário começou? Bom, começou lá atrás, na verdade, em São Paulo. Eu acabei indo para São Paulo, fui com a minha mãe para lá. Meu padrasto estava trabalhando lá, fez o convite para eu ir. E quando eu cheguei em São Paulo, acabou que eu fui trabalhar numa loja de colchão, precisava arrumar um trabalho, né? Deu uma semana, eu vi que aquilo não era para mim, acabei distribuindo alguns currículos na cidade, fui buscar novas oportunidades e acabei entrando em uma incorporadora, né? Tem a incorporadora e a construtora. O pessoal às vezes confunde um pouco, mas a incorporadora é a que mexe, tem o talento por trás, conecta o terrenista com o investidor, faz tudo acontecer, né? O construtor acaba batendo tijolo ali, né? O empreiteiro da obra. Acabei indo para essa incorporadora e acabei lá descobrindo todo esse mundo do mercado imobiliário, que ele é bem vasto, gigante e tem muita oportunidade. E desde lá, nunca mais saí. Acabei abrindo uma corretora de seguros ali no meio do caminho, porém voltei para o mercado imobiliário. Então foi onde tudo iniciou, lá em São Paulo, em uma incorporadora, né? E hoje a Causa Imóveis tem quantos colaboradores? Hoje nós temos em torno de 10, 15 ali em Araucária. Nós temos loja lá em Araucária. E temos em torno de 25 aqui em Curitiba. E o nosso projeto é de expansão. Então essa loja que a gente tem hoje aqui, nós mudamos para ela no final do ano passado. E ela tem capacidade para em torno de 50 a 60 pessoas. Mas Araucária tem também espaço para mais 20, 30 pessoas ali. E o nosso projeto é de expansão. Então, até 2030, a Causa Imóveis quer ter 12 lojas. Em Curitiba, região metropolitana, em Santa Catarina, até mesmo em São Paulo. Então, nós temos um projeto bem definido até lá. E ele está só começando, né? Mas estamos numa constante evolução e crescendo a cada mês que passa. Eu acabei pesquisando um pouquinho, né, sobre o Lucas e sobre a imobiliária, e eu vi que você investe bastante em conhecimento, em ajuda nos colaboradores, né, para que eles se sintam bem dentro da imobiliária e possam surtir mais efeito, digamos assim. Né? Como que é esses treinamentos que vocês fazem, essas ajudas que vocês dão para que os colaboradores, os vendedores, né, acabam tendo sucesso junto com a imobiliária, porque um vai depender do outro, né? A imobiliária não vai vender sem o vendedor, né, o funcionário, e o funcionário não vai ter êxito se não tiver um patrocínio ali de conhecimento da imobiliária, né? Como que você faz essa junção, né, do funcionário, né, do colaborador com a imobiliária? Perfeito, é essa a ideia. Diferente de algumas empresas, né, ou estruturas empresariais, a imobiliária ela funciona num sistema de parcerias. Então, o corretor, ele é um CNPJ. Então, ele acaba escolhendo também a imobiliária que ele vai trabalhar. E a causa, ela tem que ser o quê, né? O que é a cabeça do Lucas pensando na nossa empresa, na causa, na marca. Ser um hub, um sistema de facilidade que funcione para essa pessoa ter sucesso.
desempenhar um trabalho. Muitas vezes eles chegam ali sem conhecer o mercado imobiliário, sem saber como vende. Então, a gente criou uma estrutura onde facilita a vida dessa pessoa que quer se inserir no mercado imobiliário. Ele é muito lucrativo, né? Até posso detalhar um pouquinho também. Sim. Mas tudo isso e esse pensamento de facilitar a caminhada para o corretor veio da raiz. Então, eu fui corretor, eu comecei lá vendendo imóvel, eu entendi todas as pontas que funcionam do início ao fim de uma venda. Você não pegou uma empresa pronta e começou a administrar, você foi desde o início. Desde o início. Eu não sabia nada também sobre o mercado, então, identificando todas as necessidades que eu tinha, as dificuldades, os desafios, é onde foi desenhado esse projeto para que o corretor entre e a gente tenha um caminho mais soft, mais simples ali para ele aprender, desempenhar vendas. E é claro, a gente dá um primeiro caminho, mas até hoje eu não sei tudo sobre o mercado imobiliário, então a gente continua em desenvolvimento. Porém, a entrada do nosso corretor, a gente tem um treinamento inicial. Então, essa pessoa ela aprende a ligar, ela treina ligações, aprende a apresentar o imóvel, todos os gatilhos ali para o cliente, aprende a fazer um fechamento de vendas. O pessoal fala, tem que ser agressivo, tem que... Não, tem todo um processo, né? Tanto para você não ser massivo com o cliente, para você saber como que dá a tratativa, ou às vezes até ser um pouquinho mais agressivo quando o cliente está com medo de tomar uma decisão que vai ser tão boa para ele. Então a gente tem toda essa caminhada, tem toda essa metodologia para inserir o corretor no mercado. E hoje nós temos um case bem interessante até trazer para o pessoal, é que um corretor, ele era da FAB, ele tinha um pet shop e em menos de um mês de profissão ele fez R$100 mil. Então... muito interessante, né? Pegar uma pessoa que não conhece nada sobre o mercado imobiliário e trazer um desempenho desse no primeiro mês de vendas, no primeiro mês de imobiliário. E isso é recorrente dentro da Causa Imóveis. Então, a gente tenta desenhar sempre esse modelo para que as pessoas desempenhem vendas no primeiro, segundo ou no máximo no terceiro mês. E como é um ramo lucrativo, que ela acaba recebendo, estrutura ela para os próximos meses. Mas a nossa ideia é trazer essa constância em vendas também. Então, desde da rotina que ele passa ali dentro, até o tipo de imóvel que a gente vai internalizar para a imobiliária. Então, até pelo nosso volume de vendas, tudo que a gente desempenhou, as próprias incorporadoras, quando tem bons lançamentos, vêm até nós primeiramente. Então, não solta para o mercado. Às vezes, para o cliente, para quem está ouvindo a gente aqui, quando aparece uma propaganda para ele, nós já estamos trabalhando esse imóvel há 2 meses atrás, justamente para levar a melhor oportunidade para quem quer fazer uma compra. Porque essa pessoa que chega primeiro, né, ela vai pegar as melhores unidades, os melhores preços, as melhores condições. Então, esse é o nosso objetivo, saber do mercado que está acontecendo antes e antecipar para quem se conecta com a Causa Imóveis. Desde o nosso corretor, poder levar boas oportunidades até o cliente final. E qualquer pessoa pode ser corretor ou ela tem um perfil de venda? Todo ser humano tem capacidade de fazer o que quiser, né? Desde que tenha empenho e disciplina. Então, nós trazemos o caminho para essa pessoa, só que o querer aí não é para todo mundo, né? É para quem realmente está disposto. Mas qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis. Não existe hoje a barreira de entrada nessa profissão. É você ser aceito, né, por uma imobiliária, alguém acreditar em você e ter o Cresce, que é a carteira que o corretor de imóveis precisa para poder comercializar o imóvel. Uhum. E daí a Causa Imóveis hoje, ela atua só na venda ou na locação também de imóveis? Atuamos na venda e na locação também, tanto em Araucária quanto em Curitiba. E a empresa, na verdade, o nosso braço que a gente está querendo dar mais foco também nesse momento. Então, se souberem de pessoas que queiram trabalhar com locação, tem imóveis para alocar, só nos procurar. Mas também não é assim só móveis novos, né? Vocês pegam móveis assim, tanto para locação como venda, tipo, eu quero vender minha casa. Eu posso oferecer para vocês venderem ou vocês só trabalham com imóveis novos? Trabalhamos com todo tipo de imóvel. É claro, hoje a nossa loja aqui em Curitiba, ela é mais focada em lançamentos. Não quer dizer que se você quiser colocar a sua casa para vender com a gente não vá desempenhar um bom trabalho também. E Araucária é mais focada em imóvel pronto já, então a gente tem uma facilidade, tem uma carteira melhor
E neste momento, a nossa loja de Araucária ela vai focar muito em imóveis em Santa Catarina também, além dos lançamentos que já ocorrem ali pela região. E para vocês, como que foi a fase da pandemia? Né? Porque assim, para todo comércio foi difícil, né? Assim, para nós que trabalhamos na área de eventos foi difícil porque nós paramos no início e só voltamos depois que todo essa turbilhão de informações acabou se disseminando. Mas e para no ramo imobiliário, como que vocês se mantiveram? Porque muitas empresas acabaram falindo, Sim. né, nesse período. E vocês se mantiveram firmes ali nesse período, né? Como que foi para vocês? As vendas aumentaram, porque teve setor que deslanchou, Sim. né, nesse período. E como que foi para o ramo imobiliário? Mais assim, precisamente mais para Causa Imóveis. Para causa, eu não sei te dizer especificadamente. Por quê? Eu estou na causa desde o final de 2022. Porém, eu já atuava com o mercado imobiliário antes. O sócio fundador é o Igor, meu sócio. Eu tenho outro sócio que é o Gustavo. Então, preciso até conversar com eles para ver como é que foi nessa pandemia. Porém, como eu já atuava no mercado imobiliário, eu te digo que, no meu caso, não sei, tem corretor que chora e tem o que vende lenço. No meu caso, foi um dos anos mais espetaculares. Por quê? Existia muita insegurança nas pessoas. Então, até histórico brasileiro, né, de retirada, trava conta bancária, enfim. As pessoas queriam tirar dinheiro do banco por causa dessa insegurança e trazer para alguma coisa que historicamente sempre corrigiu acima das taxas de juros, né? E teve muita compra à vista, que eu me lembre. Então, as pessoas, por essa insegurança, estavam trazendo mais para o material mesmo, para alguma coisa mais palpável, né? Não queriam deixar em bancos, não queriam deixar em alguns investimentos, principalmente em renda variável, né? Ações, derivativos, etc. Porque começou a ter muita oscilação. Então, foi uma época muito boa de vendas justamente por causa disso. Então, para o ramo imobiliário, a pandemia não atrasou nada assim em questão do projeto que tinha, né? Ou do planejamento. Porque vocês têm um planejamento de vendas de cotas, né, para vender. Então, sim, esse período para vocês não foi afetado de forma negativa. Tem alguns pontos para a gente analisar. Como o mercado imobiliário é um mercado gigante e a gente tem vários temas para poder entrar, para o incorporador, para o construtor, foi uma fase difícil, porque as pessoas não podiam ir trabalhar. Então, para construir esse imóvel, faltou mão de obra. Tem uma taxa ali, que é a correção monetária que existe nesse período de obras, que é o INCC. INCC a gente pode chamar ali que é a inflação da construção civil. Então, como teve dificuldade também em importação, exportação, tudo ficou mais caro. Então, o que o incorporador estava se projetando para ter um custo, para construir um prédio, uma casa, ele aumentou muito nessa fase. O INCC, essa correção, se você vai comprar um imóvel na planta hoje, você vai pagar uma entrada, vai pagar algumas parcelas mensais para compor o valor do imóvel e talvez você fique com um saldo lá na frente a financiar, algo do gênero, né? Só que essas parcelas que você vai pagar direto para o incorporador durante esse período de obras, ela sofre correção monetária pelo INCC, pelo CUB, por alguma correção que essa incorporadora definir. E essas correções elas aumentaram muito durante esse período. Então, talvez para o comprador foi algo impactante, porque teve correções muito bruscas ali na parcela, exponenciais. E para o incorporador foi uma dificuldade também. Mão de obra, atraso de obras. Então, isso impactou dessa maneira. Porém, o que aconteceu depois também? Imagine que Curitiba é a melhor cidade do mundo, né? Para se morar, para se viver. A gente tem alguns estudos sobre isso. Então, muitas pessoas querem vir para Curitiba. E a pandemia acabou acelerando isso também. As pessoas viram que com essa flexibilidade de trabalhar pela internet, elas conseguiam ir para outras cidades, não ficar onde estavam. Então, muitas pessoas mudaram para cá. E o mercado imobiliário está sofrendo um impacto agora também, porque muitas pessoas mudando todos os anos para Curitiba, é uma cidade muito boa de se viver. A pandemia impactou todo esse lançamento. O incorporador, imagine você é um empresário, você não vai lançar imóveis por causa dessa instabilidade. Uhum. O que aconteceu? Acabou dando um déficit imobiliário dentro da cidade. Então, hoje a gente precisa de imóveis. Nós temos um estudo que ele fala que a gente tem um déficit imobiliário de 60 mil unidades. E isso só vai se corrigir até 2030 pelo volume de lançamentos
que vão chegar para suprir essa demanda, né? Tem pouca oferta, tem muita demanda. Então, a cidade, todos os anos, entra pessoas novas para morar. Eu sou um caso. Eu sou ali de Araucária, cidade metropolitana. Mudei no final de 2022 para cá, mas eu sou um número. Não sei se você é daqui também. Sou da Araucária. É da Araucária? De Araucária. Então, não tá morando aqui em Araucária? Em Araucária. Em Araucária. Talvez um dia você queira mudar para cá. Enfim, estatística também. Uhum. Fora as pessoas que são de outros estados, de outros países, da região do Paraná mesmo, se mudando para cá por causa de oportunidade de trabalho, etc. Então, tudo isso impacta, né? Então, detalhezinhos que a gente vem, que sofrem impacto daqui e alguns anos à frente ainda. E quais são as dificuldades que hoje o ramo imobiliário encontra? O ramo imobiliário, hoje teve mais um ajuste na Selic. Né? A Selic ela é a taxa que mede a liquidez do dinheiro aí no mercado. E se a taxa Selic está alta, o dinheiro está caro. Então, isso impacta tanto para o construtor, que vai pegar um financiamento para construir um prédio. Isso impacta para o comprador, porque com a renda que ele tem hoje, ele financiava, vamos supor, X. Agora ele financia menos do que isso. Então, talvez ele não esteja no imóvel do tamanho que ele quer. O metro quadrado só aumenta. E isso impacta um pouco. Porém, existem outras oportunidades que podem ser exploradas. Existem outros financiamentos que podem ser explorados. Então, o papel da causa é estar sempre um passo à frente. Taxa de juros está caro? A gente tem solução de crédito. Um crédito mais barato no mercado. Para comprar hoje é uma barreira de entrada muito grande por causa do financiamento, tem que dar mais entrada. A gente tem imóveis na planta que você pode fazer um planejamento. E a correção ela é pelo INCC, que está abaixo, bem abaixo. Se eu não me engano, a última vez que eu vi o INCC nesse mês estava em torno de 7 alguma coisa ao ano. E a Selic está a 14,75, se eu não me engano. Algo do gênero. Então, esses são os impactos. É o custo do dinheiro. E se eu quiser comprar um imóvel, o que o Lucas acaba me ofertando, assim, vamos supor? Qual que é mais vantajoso? Eu comprar um imóvel pronto ou ele na planta? O que é mais fácil, assim, em termos financeiros? Né? O que é mais rentável para quem está comprando? Porque a imobiliária vai ganhar de qualquer forma. Sim. Né? Mas, assim, para o comprador, qual que é mais financeiramente viável? Primeiro ponto, quando a gente vai oferecer um imóvel, a gente não oferece. Primeiro eu tenho que entender a tua necessidade. Você precisa de um imóvel pronto? Você precisa se mudar? Não. Então, depende muito da necessidade do cliente. Hoje, imóvel de lançamento, a gente vai acabar pagando um preço do metro quadrado mais alto. Porque hoje a cidade, se a gente for olhar o metro quadrado médio da região como um todo, de Curitiba, a cidade, a gente pode dizer já que está em 10, quase 11 mil metro quadrado. Então, a gente está falando de pagar R$500 mil mais no imóvel de 50 metros. Só que, se a gente for para uma região um pouco mais elitizada, onde a gente está aqui nesses arredores, a gente já começa a ver 12, 13, 14, 15 mil metros quadrados. Então, assim, por isso que a gente entra num processo mais investigativo. É a tua necessidade. E aí a gente adequa conforme o teu fluxo de caixa também. Então, eu preciso estar em uma região perto do meu trabalho, onde que você trabalha, enfim. Aqui nessa região, o metro quadrado está mais caro? Sim. Mas o que esse imóvel pode te oferecer? Às vezes você ir a pé para o trabalho, ter uma padaria embaixo, ter uma academia, ter um pet shop, algo do gênero. O que o prédio tem para te oferecer também? Então entra muito nessa questão. E hoje o mundo está assim. A gente tem que adequar o imóvel para as necessidades do momento. Então hoje muito se fala do compacto também. Então as pessoas hoje, os estudos dizem que as famílias estão reduzindo. Se a gente olha para os nossos avós, por exemplo, quantos filhos eles tinham? Se a gente olha para os nossos netos, quantos filhos eles vão ter? Então, a necessidade de você ter imóveis grandes já não é tão grande, já não faz tanto sentido. Então, acaba se adequando pro momento, né? Para a nossa fase de vida. E depois vai vir outra leva. Então, é tudo por bloco, né? Por geração. Então, cada geração tem uma necessidade diferente.
Hoje a geração jovem, ela investe muito em experiências. Então, esse cara, ele quer viajar. Esse cara, ele não quer ter um trabalho fixo, num ambiente fixo. Então, ele tá com o computador embaixo do braço lá na França trabalhando. Por que esse cara vai querer um imóvel de 300 metros quadrados, uma casa? Esse cara, ele quer um compacto numa região central, onde ele desce, ele tem tudo para fazer. Então, tem que se adequar às necessidades das pessoas. É muito o que a gente vem vendo hoje. Então, hoje, o compacto, ele tem grande destaque na cidade, justamente para se adequar a esse público. Gera muita renda também, é algo que a gente pode falar, mas uma locação de um Airbnb, uma diária, gira em torno aí de 250, 300. Dia de show, acaba que uma diária pode girar em torno de 1.000 a 9.000 reais. Então, imagina você comprar um imóvel e pagar 300 mil reais por ele, e em um dia ele te gerar 4.000 reais de locação, fora os outros 29 dias. Então, o nosso público hoje, alvo aqui em Curitiba também, é esse público investidor. Justamente porque a gente viu uma grande oportunidade de gerar renda para essa pessoa, para ela construir uma carteira de imóveis e preparar a aposentadoria imobiliária dela. E se trata também de um legado. Quanto antes a gente começa a fazer isso, daqui a uns anos a gente já está com uma renda bem preparada. E eu falo de legado porque não sei como que é o cotidiano, como que foi a tua vivência, como que é a sua família, mas se a gente para pensar e analisa, se nossos pais tivessem 5 imóveis, 6 imóveis, 10 imóveis gerando renda, como que seria a nossa realidade a partir daquilo? Então é legado, é tudo que a gente faz hoje, o que a gente vai deixar para essas próximas gerações. E não é difícil, não é difícil. Então, você me perguntou o que é mais fácil. Hoje eu acho que mais fácil é você comprar um imóvel na planta. Taxa de juros, financiamento hoje vai ter que dar 20%, 30% de entrada e pagar um financiamento que está caro. Sendo que daqui, vamos supor que o imóvel vai entregar em 3 anos. Eu consigo pagar às vezes 1% de entrada nesse imóvel e financiar o resto. Às vezes eu posso pagar 10% e pagar parcelinhas que corrigem abaixo ali. E financiar o resto e deixar alugado. Fazer com que esse meu saldo devedor de 60%, 70% que eu fiquei de saldo para pagar na entrega, a locação paga. Então eu financio esse imóvel, deixo os aluguéis que vão gerando, pagar esse financiamento para mim. Então eu não comprei esse imóvel pagando 100% do valor dele. Eu acabei pagando 30%, 40% desse imóvel. E o resto, quem está pagando são as minhas locações. E a partir disso eu consigo investir em outro. E numa previsão ali, hoje tem dados que mais ou menos é quitado um financiamento bancário de 8 a 15 anos. Então, as pessoas ficam muito presas nisso. De achar que eu vou levar 30, 35 anos para pagar um financiamento. Não é bem assim. Então, consigo abater esse saldo devedor. Consigo fazer com que outra pessoa pague esse saldo devedor. Então, é bem possível hoje comprar um imóvel na planta com um custo bem baixo. É claro que tem que ter planejamento, você tem que querer também, né? Mas vamos supor assim, eu comprei um imóvel na planta e a construtora atrasou a entrega, porque isso já é comum acontecer. Sim. Né? No caso, quem que se responsabiliza por esse atraso? A imobiliária ou a construtora? É a construtora, tá? Quando a gente vai comercializar um imóvel, ele só é permitido ser comercializado quando existe o RI, que chama-se Registro de Incorporação. Tudo isso a gente explica para o nosso cliente, né? A partir do RI, a partir do contrato, tem que estar tudo ali. Existe uma previsão de entrega. Então, vamos supor que seja junho de 25, metade desse ano. Eu falo assim, porque como eu trabalho com casamento, né, com eventos assim, eu trabalho assim muito com casais que estão se planejando para casar. Então, assim, eles vão casar no que vem, é tudo aquele planejado, né? O apartamento pronto, a casa, pagar a festa. Mas, às vezes, como eu trabalho assim muito com o casal nos últimos dias do casamento, já peguei vários casais assim que estão estressados, que estão nervosos, porque assim, o casamento está chegando e o apartamento não ficou pronto. Sim. Né? Então, assim, como que a imobiliária não tem vínculo no caso, com o comprador nesse período. A partir do momento que ela vende, a história acaba sendo só do comprador e da construtora, né?
Na verdade é assim. A imobiliária, ela tem vínculo sim, na minha opinião. Ela não tem um vínculo jurídico perante isso, vamos colocar assim. O atraso não é culpa da imobiliária, né? A intermediação Sim. é culpa, vamos colocar. E o que a gente explica para o nosso cliente? Que eu estava seguindo essa lógica ali, porque dentro de um contrato está a previsão de entrega. E dentro desse contrato, perante essa previsão de entrega, o incorporador, o construtor, ele pode te entregar esse imóvel 180 dias antes. E você tem que pagar daí o imóvel também 180 dias antes. Porém, ele pode te entregar também 180 dias depois. Vamos colocar aí, 6 meses. Se não acontece essa entrega nesses 180 dias, a incorporadora, a construtora, já começa a pagar uma multa para você. Então, geralmente 0,5%, 1% mais correção monetária do que você já se descapitalizou com eles. Vamos supor que você comprou um imóvel lá de 600 mil, pagou 200 por enquanto para a incorporadora. Eles atrasaram a obra. Então, ela vai ter que te pagar uma multa lá de 1%, depois desses 180 dias perante a previsão de contrato. 1% desse valor, R$2.000, mais um pouquinho lá de correção monetária. Então, justamente para equilibrar um pouco e você não perder ali seus rendimentos, né? É claro, importante é entregar, né? O problema é quando não existe essa entrega. Quando acaba quebrando, e aí é o grande problema mesmo. Atualmente, vejo pouco acontecer isso, principalmente com as incorporadoras que nós trabalhamos, tá? Aí é que entra um ponto. As pessoas, elas têm que escolher uma boa empresa para poder trabalhar, para escolher esse imóvel, para dar assessoria para ela. Porque aí ela pode explicar esse ponto que eu acabei de falar para você, que pode acontecer. Sim. Só que está previsto em contrato. Mas muitas vezes as pessoas vão pelo preço. Vão pelo preço. Né? E acabam escolhendo incorporadores não consolidados, não sólidos. E esse é o nosso cuidado hoje. Trazer tanto essa informação para o nosso corretor, dar essa qualidade para o nosso essa cliente. Transparência, né? Essa transparência, 100%. Quanto escolher boas empresas para o nosso corretor trabalhar com esse cliente também. Porque eu sei que essa empresa ela é robusta, ela tem caixa, ela é financiada por uma instituição financeira, ela tem histórico. Qual que é o histórico, né? Agora, muitas pessoas, principalmente na pandemia também, acabaram indo para esse ramo e começar a construir. E se você pega um histórico de incorporadores e construtores que existe de 10, 15, 20 anos aqui em Curitiba para trás, você não vê muitas dessas empresas. Porque elas acabaram ou tomando prejuízo ou quebrando. Então são poucas as empresas que se mantiveram no mercado. Então, pro cliente, é legal escolher uma boa assessoria, ir com uma lista de perguntas, perguntar pro corretor. Se você vê que o corretor ele já não consegue responder um pouco das perguntas, já troca mesmo. Escolher boas assessorias para poder fazer essa compra. Tirar todas as dúvidas. Você falou ali da taxa, né, que a empreiteira tem que pagar caso não entregue nos 6 meses, né? E esse valor que no caso eu que vou comprar, se eles me entregarem antes, com que base que é calculado isso? É na mesma porcentagem que eles não entregaram e eu tenho que pagar? Ou eu tenho que pagar o valor inteiro do imóvel? O que resta, né? O valor inteiro. Sim, Vamos supor lá, voltando para Mas daí... Não, pode terminar. Depois eu falo. Vamos supor, voltando para o nosso exemplo. Tá para entregar para você em dezembro desse ano. A previsão. Só que daí eles ligaram para você e, tá entregue o imóvel aqui. E você precisa quitar. Então, existe essa possibilidade. Aí, o que você faz? Você pode buscar um financiamento ou tirar do seu próprio bolso. Mas respondendo, eu entendi qual que foi a sua pergunta, fica mais barato? Não fica, porque esse é um saldo devedor. Então, da metade do ano até o final, eles tinham uma correção monetária, que é o INCC. Você não vai precisar pagar esse INCC até lá. Então, a gente já consegue não ter essa correção. Elimina, né? Então, a única coisa que vai acontecer, você vai pegar antes do seu imóvel, vai quitar antes e vai se livrar de uma correção de 6 meses que teria que ter. Um exemplo. Mas aí acaba sendo vantajoso para quem comprou. Não para a empreiteira, né? Porque eles vão perder esse valor, né? Na verdade, assim, se eles entregaram, o incorporador, o construtor, Sim. O lucro dele, muitas das vezes, só está na entrega do imóvel. Então, quanto antes entregar para ele, melhor. E até por causa do tempo do dinheiro. Se ele investiu 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões para construir e vai receber daqui 48 meses,
Ele tem um tipo de rendimento, um tipo de retorno financeiro. Se ele investir o mesmo valor e receber em 36 meses, a rentabilidade, o lucro dele é maior. É o tempo do dinheiro, essa relação. Então, acredito que planejamento financeiro, financeiramente falando, receber as chaves antes da previsão de entrega é bom para todas as partes. Para os dois lados, no caso. Para os dois lados. Então, você aconselha ali, no caso, comprar o imóvel na planta, né? E se planejar para que, caso tenha essa entrega antecipada, né, não tenha esse susto na hora de ter que desembolsar um valor que não tem, né? Perfeito. Tem que estar preparado. Por isso que é um planejamento financeiro, né? E imóvel de longo prazo. Então, não que eu recomende comprar na planta. Voltando, conforme a necessidade do cliente. Porém, ele tem que estar preparado para todos os tipos de percalços ali. Então, mesmo se entregar antes, se preparar. E se entregar depois, saber que ele tem essa condição de receber multa, né? Uhum. Depois de 180 dias. E se o Lucas compra um imóvel e se arrepende, como é que faz? Você pode fazer o distrato. Porém, contratualmente falando, também por regra de incorporação, ali, registro de incorporação, se você distrata um imóvel que você comprou durante o período da planta, é retido 50% do que você pagou, mais o que você pagou de comissão. Então, mas tem como fazer, né? Tem como fazer. Você se livra de um custo. Se você vai fazer o distrato é porque está te onerando. Então, há a possibilidade. É melhor do que deixar de pagar. É melhor do que deixar de pagar. É porque tem, assim, casos que a gente já acompanhou que não conseguiu pagar e deixou a dívida. Né? Depois, lá pra frente, eu vejo o que eu faço. Então, é mais fácil parar no começo, sim, né, do que você prolongar e acabar perdendo o que você... integrar o que você deu, né? Perfeito. Inclusive, você pode utilizar essa assessoria imobiliária que você buscou. O corretor, ele está ali para te auxiliar. Pelo menos é do jeito que a gente trabalha. Do início, não só na venda desse imóvel, mas até a entrega das chaves, se você precisar alguma coisa depois ainda. Então, se acontecer, se alguém está passando por esse tipo de situação, procura o corretor para entender, às vezes, se é possível fazer uma renegociação com a incorporadora, se é possível dar um pause, alguma possibilidade a incorporadora vai arrumar também. Porque para ela não é interessante ter alguém inadimplente, ou acabar até fazendo distrato e voltando para o espelho de vendas. Então, sempre há uma possibilidade de renegociar. Beleza. Lucas, estamos finalizando aqui a nossa entrevista de hoje. Então, eu vou deixar assim aberto para você agora, né, as suas redes sociais, como que faz se a pessoa quiser contratar a Causa Imóveis, né, como que funciona. Se alguém tiver interesse em fazer parte dos funcionários, né, dos colaboradores, né, vocês estão com intenção de expandir cada vez mais até 2030, como você falou, né? Sim. Tem vagas ainda disponível para isso. Fica aberto aí para você falar da imobiliária, as redes sociais, telefone de contato. Perfeito. Para quem quiser trabalhar conosco, conhecer nossa metodologia de trabalho, nós estamos contratando corretores de imóveis, gestores de equipe. Quem tiver imóvel e quiser alugar com a Causa Imóveis, manda pra gente aí. Nossas redes sociais são causa.assessoria e Causa Imóveis. Sim. Só seguir a gente lá, manda uma mensagem que a gente vai te atender. Tem algum telefone ou é só pela rede social é melhor, que a gente consegue... mais fácil. Isso. Até então, pro cliente, eu acho, né, gravar. Fica até mais fácil. Então fica aí a Causa Imóveis hoje aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Né, Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. E fica aí o convite, quem quiser comprar um imóvel ou fazer parte da família Causa Imóveis, fica aí a sua abertura para entrar em contato pelas redes sociais, que o Lucas vai estar lá para ver o que faz da melhor forma possível para agradar todo mundo. Perfeitamente. Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Quando tiver oportunidade de novo, as portas da rádio são sempre abertas para a imobiliária. Com certeza. E vamos fazer uma parceria aí com esses casais que você tem contato também, né? Vamos sim. Vamos levar eles lá para comprar imóveis lá na Causa Imóveis. Com certeza.